A estreia de Neymar pela seleção foi em 10 de agosto de 2010. E ali, no jogo contra os Estados Unidos, foi quando nasceu a nova era do futebol brasileiro, que se chama Neymar. No primeiro jogo, o jovem Neymar já havia garantido seu primeiro gol pela camisa verde e amarela, e ali já mostrou a que veio. Agora, a seleção do mundo, que estava vendo ídolos como Fenômeno e Gaúcho se aposentarem, observava o nascimento de um novo grande nome. Mas, após herdar a camisa 10, a história de Neymar pela seleção teve mais glórias ou falhas? Ele fez jus ao protagonismo? Vamos ver 7 acontecimentos que dizem que não. Neymar não foi a tal era de sorte que os brasileiros esperavam, e o período dele pela seleção acabou não sendo o melhor possível. Os problemas não param por aí. Fique no vídeo para descobrir cada um deles. 1. Depois de Tite, a seleção brasileira não esteve tão bem das pernas. Ao todo, foram 6 meses sem treinador até que Fernando Diniz assumiu como o técnico do time. As sequenciais falhas em campo não deixaram a CBF satisfeita. Então, a federação resolveu falhar na gestão. A eliminação do Brasil pela Croácia na Copa do Mundo foi como um furacão que abalou a CBF, a ponto de passarmos um tempo recorde sem treinador. Neste tempo, o interino foi o técnico Ramon Menezes, do Sub-20 brasileiro. E mesmo com a presença de um técnico consistente, como Fernando Diniz, o desempenho brasileiro não tem vingado. É fato que o estilo de jogo do técnico é algo a longo prazo e precisa de desenvolvimento e sinergia da sua estratégia com o elenco. Mas o Brasil está em quinto nas eliminatórias e atrás de times como Venezuela e Colômbia. Ou seja, algo inédito na história das eliminatórias do futebol sul-americano. Ainda existem muitos jogos pela frente, mas em comparação às outras gestões, isso é um ponto de atenção importante e precisa ser revisto pela atual comissão técnica. Antigamente era fato que Brasil e Argentina eram praticamente intocáveis nas disputas continentais, mas essa história tem mudado drasticamente para o Brasil. Permaneça no vídeo para continuar vendo as falhas da seleção brasileira na era Neymar. 2. Fazendo um panorama geral, em segundo lugar, vamos colocar as falhas do Brasil nas últimas 3 Copas do Mundo. O pentacampeão, que por anos aparentou ter o Hexa tão próximo, começou a ficar cada vez mais distante do título. Em 2014, a seleção caiu pelo 7-1 tenebroso pelas mãos da Alemanha, que nos eliminou nas semifinais. Em 2018, as quartas finais foram o limite do Brasil, que foi parado pela Bélgica em um 2-1 sofrido. Na época, o que ajudou a fechar a tampa do caixão foi o gol contra de Fernandinho. E novamente, o ano de 2022 repetiu a história. Após um claro erro técnico e básico do elenco em não segurar o resultado de 1-0, o Brasil permitiu que a Croácia empatasse, apenas para serem eliminados por 4-2 nos pênaltis. Há 9 anos, o Brasil tem sido completamente liquidado por seleções europeias. O estilo de jogo estrangeiro tem envolvido preocupantemente a técnica brasileira, a ponto da seleção jogar o jogo que os adversários precisam que joguem. Mesmo um time até então mais fraco, como a Croácia, foi o suficiente para se igualar e ler a formação completamente desorganizada da seleção brasileira. A tendência é que o Brasil sempre pegue clubes europeus a partir das oitavas de final. Então, realmente significa que a partir da primeira fase eliminatória, o Brasil vai continuar passando tanto sufoco. Um ponto de risco que influenciou muitos resultados foi a seleção depender de um futebol de Neymar, que por N motivos não conseguiu entregar. Continue vendo, porque a última falha da geração Neymar vai surpreender. 3. Ainda falando sobre o ano de 2022, o Brasil fez jus ao ditado de que para tudo tem uma primeira vez. Historicamente, o Brasil sempre venceu seleções africanas com folgas. Empates já aconteceram. As vitórias sempre foram o resultado mais esperado, mas a derrota, nunca. Depois de dezenas de jogos, ela nunca havia acontecido. E ninguém contava com ela, afinal era um resultado considerado praticamente impossível, tanto para leigos e para entendidos do esporte. Mas o inesperado aconteceu. Nesses anos, as seleções africanas se fortificaram. Mas e a seleção brasileira? Bom, a resposta é clara, enfraqueceu em todos os sentidos. E isso só gerou o inevitável, que foi a derrota. Na última Copa, os Camarões venceram o Brasil por 1-0. Felizmente, o Brasil conseguiu a classificação para o mata-mata. Mas se dependesse desse jogo para se classificar, os Camarões teriam passado, porque esse resultado era o mais justo. E mesmo que os Camarões fossem um time forte, isso já começou a nos dar uma amostra de como o futebol brasileiro não estava bem, preparado para a maior disputa do futebol. E vimos que isso estava certo. 4. O normal é sempre esperar que o Brasil elimine a Argentina das oportunidades nas competições. Isso é estratégia,
por ser a seleção mais forte do continente sul-americano, e quanto antes ela for eliminada, melhor para nós. Assim como pela rivalidade tradicional e o gostinho especial de saber que a Argentina caiu pelas nossas mãos. Mas a geração Neymar não tem um dos melhores históricos nas disputas contra os argentinos. Na final da Copa América de 2021, que foi disputada em solo brasileiro, o Brasil perdeu para a seleção argentina e serviu de muleta para apoiar os argentinos em superar a desconfiança em cima de Messi e da seleção pela falta de troféus. E então, novamente, os argentinos chegaram fortíssimos para uma Copa do Mundo. A lista tem crescido bastante. Reconhece algum desses erros? Fique e se prepare para os próximos. 5. O que tem marcado o Brasil são jogos complicados contra seleções anteriormente inferiores e derrotas contra seleções que antes eram iguais a nós, mas que hoje inevitavelmente são superiores. Em um jogo recente, a gestão de Fernando Diniz foi trucidada pela força uruguaia. O Estádio Centenário de Montevidéu viu algo que era improvável desde 2001, e isso é uma vitória do Uruguai sobre o Brasil. Depois de 22 anos, os uruguaios prevaleceram sem dificuldades contra o Brasil por um placar de 2-0. E desta maneira, o Brasil realmente se colocou como o mais fraco dos 3 grandes sul-americanos. 6. E a derrota para os uruguaios não trouxe apenas isso, mas também outro tabu acabou sendo quebrado: a invencibilidade brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Depois de 37 jogos invictos e plenos nas disputas que dão passagem para a Copa do Mundo, o Brasil perdeu e relembrou a última derrota em uma eliminatória, que foi há 8 anos atrás em um jogo contra o Chile, que aconteceu em 2015 em outro 2-0 sofrido para os brasileiros. Na época, a derrota também foi histórica, já que o Chile não ganhava do Brasil há 15 jogos, ou seja, uma invencibilidade de mais ou menos 15 anos sendo quebrada. 7. As eliminatórias têm estampado a lista, e isso não é à toa. Era basicamente cultural que a seleção brasileira atropelasse seus adversários nos jogos que garantem a vaga para a Copa do Mundo. Mas agora, parece que a tradição mudou, porque a seleção brasileira tem recebido fortes golpes em cada jogo que passa. No caso, servem como choques de realidade para que percebam que já não são nem a sombra do que um dia o futebol brasileiro já foi internacionalmente falando. Em 5 jogos, o Brasil tem apenas 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E depois de vários jogos em que prevaleceu o futebol brasileiro sobre a Colômbia, o Brasil conseguiu ser jogado para 5º na tabela das eliminatórias e tem mostrado uma campanha completamente inédita no desempenho brasileiro. Como o guru do esporte sempre mostrou, o futebol mundial tem se transformado, mas o futebol brasileiro parece não conseguir acompanhar essas mudanças. O país que um dia foi a supremacia do esporte, hoje vive ancorado no passado e estagnado para um futuro melhor. E a geração Neymar, que tinha tantas promessas, deve acabar sem cumprir nem metade delas. É óbvio que isso não é apenas culpa do jogador, mas é inevitável que não respingue nele. Guru, que tal desenvolver um negócio digital com faturamento em dólar de forma simples, usando apenas o computador com acesso à internet, sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada, se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática? Eu preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Uma das coisas mais dramáticas atualmente é a novela de Tite e Gabigol. Então veja esse vídeo para entender toda essa saga.